Boa noite, queridos companheiros. Uma satisfação enorme estar aqui em mais um sábado de estudos do Evangelho de Mateus, aqui na nossa Casa Espírita Cristã. Nós hoje vamos estudar capítulo 12, versículo 24, onde consta o seguinte: mas, tendo ouvido isso, os fariseus disseram: ele não expulsa os daimones, senão por Beelzebul, o chefe dos daimones. Lembrando que Jesus havia curado, no versículo anterior, nos estudos anteriores, a gente se aprofundou mais nesse tema, Jesus havia curado um cego e mudo. E quando ele curou, as multidões ficaram tão extasiadas com aquela cura, a turba, né? Que disseram: esse aí não é o Messias, filho de Davi? E aí teve aquele estudo sobre os filhos de Davi, sobre o Messias, sobre a vinda do Messias, etc. Então, agora, na continuação, no versículo seguinte, vou repetir aqui o que Mateus registrou. Mas, tendo ouvido isso, ou seja, que aquele ali era o Messias, filho de Davi, né, que tinha curado o cego e o mudo, mas, tendo ouvido isso, os fariseus disseram: ele não expulsa os daimones, quer dizer, os demônios, senão por Beelzebul, o chefe dos daimones. Lembrando também, para registro aqui, que nós costumamos seguir a tradução do Novo Testamento, feita por Haroldo Dutra Dias, editado pela FEB. Então, nós vamos agora fazer aqui o compartilhamento da tela, mas antes nós vamos mais ou menos comentar sobre o que o Aloysio Elias, que é o estudo que nós costumamos assistir, que ele faz um estudo bem detalhado de cada versículo, ele vai destacar duas palavras: ouviram e disseram, né, desse texto que nós lemos. E é muito interessante que ele vai falar sobre a voz, sobre o que a gente deve dizer, para a gente prestar atenção na nossa palavra. É muito interessante. Nós vamos colocar na boca dele, tá vendo, Chacura? Eu coloco e não aparece. Nós temos que clicar e compartilhar a tela. Pois é, exatamente. Pode fechar esse quadrinho aí que está. Isso, pode fechar aí. Agora você tem que abrir o YouTube, deixa aberto. Eu já tinha aqui, ó. Olha ele aqui, tá vendo? Ó, então, miudinho, tá vendo? Deixa ele aberto. Isso, agora volta para lá. Uhum. Volta para lá para o Zoom. Lá na setinha verde. Uhum. Aí agora Pois você é, compartilha. agora eu vou compartilhar. Compartilha o som, o padrinho do som. Compartilhar o som e otimizar o vídeo. Ok. Então, vamos ver o que o nosso companheiro Aloysio Elias tem a nos falar sobre este assunto. Cadê o som? Está ligado, né? Bom, boa noite. Vou começar mais uma vez Eu achei que no horário de 17 horas tem gente aqui do lado que estavam falando. De um monte de gente, de Franca, Ribeirão Preto. É Séries, não é? Séries no Rio Grande do Sul. Está recebendo um monte de gente ali, Ribeirão Preto. Ah, Séries em Goiás. Desculpa, é porque nós estamos com os gaúchos aqui. Perdão. Ah, a Josiane. Vamos falar, a Josiane. É do Rio Grande do Sul, foi pro Goiás, e lá no Goiás ela conheceu o Mildinho e veio visitar a gente. Pronto, porque senão o pessoal de casa fica sem saber quem é esta pessoa de Séries que não é no Rio Grande do Sul, é no Goiás. E eu também falei com eles, Séries, no Rio Grande do Sul você não conhece, né? Gente, obrigado por visitar. E aproveitar, deixa eu falar o pessoal de casa, quem quiser pode visitar a gente aqui a hora que quiser, na quarta-feira, deixa que seja no horário do miudinho, tá? E vamos começar o nosso estudo. Uma passagem que o título, que a tradução que a gente segue correntemente, que é a tradução do Haroldo Dutra Dias, né? É bem sugestivo. Jesus
e Beel, ou Baal, Zebu. Né? E aí o pessoal que começou a ler a passagem em casa, que acompanha, não entendeu muita coisa, porque eu comecei falando nas semanas anteriores do cego endemoniado, né? O cego mudo endemoniado. E o pessoal, tá, mas a passagem é sobre Jesus e o Beelzebu? Então, hoje vai ficar claro pra gente por quê. Então, a passagem começa com Jesus curando um cego, que era mudo e sofria de assédio espiritual. Na sequência, a multidão que acompanhava Jesus começa a gritar histericamente, né? Entusiasmados, dizendo, ah, Ben David, né? Filho de Davi, Jesus é o filho de Davi. Então, no versículo 24, que é o que a gente vai estudar hoje, né? Jesus vai encontrar a resposta dos antagonistas perante o entusiasmo da multidão. Notem bem que aqui não entrou na jogada o discipulado. Nem os discípulos de carreira, os discípulos que acompanham Jesus desde o início da trajetória dele, e nem aqueles recém-convertidos que nós já comentamos em alguns episódios anteriores. Aqui o que tá em jogo é o comportamento da turba e o comportamento do antagonista. Em relação ao comportamento da turba, nós estudamos a semana anterior, que é aquela turba que não consegue enxergar Jesus como servo sofredor. Enxerga só uma face do Messias, que é a face gloriosa, é a face governador do orbe, é a face daquele que detém o total controle da vida, de quem reencarna, de quem desencarna, é o filho de Davi. Mas nós estudamos também que existe A fase que ele está falando do governador do orbe é mais para ilustrar, porque o judeu não tinha essa concepção que Jesus é governador do orbe. É só para ilustrar a grandeza de Jesus como eles imaginavam. Jesus grande, Jesus cuidando de todo mundo, né? Mas não, é só uma expressão que ele usou. um outro entendimento da missão do Messias, dentro da tradição hebraica, que é o Hamashiach, o Messias Ben Yosef, filho de José, um José do Egito. Por que o José do Egito? Porque o José do Egito é aquele personagem bíblico que foi odiado pelos irmãos, não é assim? Perseguido, ferido, aprisionado pelos irmãos, feito escravo, servo de todos, e no final das contas, o que ele fez com relação aos irmãos? Perdoou. É a outra face do Messias. Então, na tradição hebraica, existem dois Messias. Muitos hebreus e judeus modernos aguardam dois Messias. Um é filho de Davi, descendente da casa real de Davi, é o Messias glorioso, é o que vai imperar sobre todas as nações. Mas existe também um Messias que é o servo sofredor, que é o da casa de José do Egito. Né? Aliás, da tribo de Efraim, que é um... Efraim era um dos filhos de José. José do Egito é uma história muito longa, um capítulo enorme do livro de Gênesis. Então, o Abraão, lembra que o Abraão teve como filho Ismael e teve como o outro filho dele, a mulher já velha, o Isaac. Aí a mulher, a Sara, expulsou o Ismael e a mãe, porque ele não queria mostrar que aquela empregada que ela havia designado, aquela serva, havia tido um filho do marido dela. Então, os pastores foram vivendo no deserto. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Da casa de Jacó é que... Da casa de Jacó é que nasceram os 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. E ele está falando as 12 tribos, né, do Efraim. José foi vendido pelos irmãos, os irmãos não gostavam dele, ele era o queridinho do pai, era o penúltimo filho. E os irmãos, com inveja, venderam eles com os passantes lá, que levaram ele para o Egito. E lá é uma série de historinhas que não vale a pena contar aqui, mas ele acabou interpretando o sonho do faraó, e o faraó
o convidou para trabalhar como ministro. E ele mandando em tudo. Acima de você só tem eu. Primeiro-ministro. Exatamente. Você vai fazer tudo. Tome todas as providências. E aí, interpretando o sonho de Faraó, Faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As 7 vacas gordas significava, ele foi explicar para o Faraó, 7 anos de fartura nas terras do Egito e nas redondezas, né? E as vacas magras, 7 anos de escassez. Então, ele aconselhou o Faraó a armazenar tudo que ele podia, distribuindo pelas cidades do Egito. Quando veio os 7 anos de escassez, todo mundo ficou apavorado. E o pai de José achou que o filho tinha morrido, nunca mais ouviu falar dele. Eles disseram que o irmão tinha morrido. Ele pediu aos irmãos, aos filhos, que fosse até o Egito, que ele estava sabendo que o Egito estava vendendo víveres. E eles precisavam, porque não tinha lugar nenhum, era escassez total. Quando eles foram lá, José os reconheceu, e depois de uma série de artimanhas, não vou também entrar em detalhe, José pediu a eles que retornassem, os perdoou, pediu que eles retornassem com o pai, que ele queria abraçar o pai já estava avançado em idade, e fosse morar ali, perto dele, nas terras do Egito. Então, por isso que a Luísa Elias está falando que esse Jesus, esse Messias, um dos Messias que os judeus acreditam, seria filho de José, descendente de José, não é José de Maria, é José do Egito, lá atrás, né? Seria descendente, seria da linhagem de José. E o outro Messias, filho de Davi, seria esse Messias que manda, que governa as nações, poderoso, né? O filho de José, aquele Messias sofredor, que passou por dificuldades, no final perdoou todo mundo. Então, só para a gente ilustrar um pouquinho o que ele está falando. E então, José, lá no Egito, eu falei isso, esqueci de informar o que eu queria. Ele casou, o faraó indicou uma pessoa para ele casar, era assim que fazia, né? E ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. E de Efraim é que vem essa linhagem do Messias. Um dos filhos de José do Egito. Esse é o sofredor. Esse Messias, que só o discípulo percebe, é o discípulo que é o Messias que Estevão aguardava, por exemplo, através das profecias de Isaías. Tá? Então, para perceber esse lado da missão de Jesus, você tem que ter uma sensibilidade maior. Aquilo que lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec chamou de maturidade do senso moral. Lembra? Que mesmo alguns jovens são capazes de ter essa maturidade do senso moral. Tá, esse Messias, ele pode ser glorioso numa perspectiva cósmica, mas numa perspectiva histórico-evolutiva, ele não pode vir na Terra e ser um rei glorioso. Ele tem que ser o servo de todos. Tem que ser o menor entre os menores. Tem que ser o sofredor que sofre pela felicidade do próximo, do semelhante. Então, por isso que Jesus veio como sofredor. Ele não podia vir, como eles esperavam, estão esperando até hoje, num carro de glórias, com dinheiro, com fortuna, com um poder para andar. Jesus não podia nascer assim. Ele não veio como sofredor. Não, exatamente. Ele chama de Messias sofredor, mas porque Jesus mais sofreu do que mandou, do que se impor, né? Ele não veio para ser sofredor, ele veio para mostrar, para não reação à violência, para respeitar todo mundo. Mas aí fizeram ele sofrer porque eles não concordavam com aquilo. Ele não veio para sofrer isso, é diferente. É verdade. Ele veio para, como diz, para dar um exemplo para nós. Perdoa o irmão que o persegue. Tá certo? Foi o que a gente estudou até a semana que vem. Se ele é o servo sofredor, se ele é o Messias perseguido, o que vai acontecer no versículo 24? Perseguição. Então, os fariseus disseram maldosamente, ele não expulsa os daimones, os demônios, senão por Belzebu, o chefe dos demônios. O chefe dos daimones.
Não, ele não é filho de Davi coisa nenhuma. Ele não é Messias coisa nenhuma. Demônio, por isso que ele expulsava. Né? Como se um demônio, aí ele diz, né? Tem uma hora que ele fala, né? Que é uma casa que... Como é que é? Uma casa que derruba, né? Que vai contra ela própria. Então, como é que o demônio vai expulsar, fazer o benefício para outro? Como? O demônio não é mal, né? Simbologicamente é um ser do mal. Mas eles queriam dar uma justificativa porque Jesus está curando. Ele está curando porque ele é de Beelzebub, chefe dos demônios. Se ele consegue expulsar demônio, é porque ele tem intimidade com os demônios. E se ele tem intimidade com os demônios, é porque ele é da mesma laia. É da mesma turma. É o que eles estão dizendo. Alguns versículos atrás, uns bons versículos atrás, nós já estudamos a palavra Beelzebub. Nós vimos que era uma divindade da região do norte, politeísta, né, a região onde hoje fica a Síria e o Líbano, né, a região antiga da Fenícia. Nós vimos que era uma divindade ligada muito ao comércio, à atividade empresarial, porque os povos da região norte da Palestina, né, os povos de Tiro, de Sidom, de Biblos, eram grandes mercadores, empresários. Então, Baal-Zebu era o deus do negócio, da prática financeira, né? Portanto, um deus que representava a horizontalidade, os interesses práticos. Nós já estudamos isso, né? Muito tempo atrás. Já estudamos a questão do demônio, né? A representação dos daimones, sim, são desencarnados, mal intencionados, que trabalham em favor do mal na Terra, né? E contrários ao bem. Já estudamos isso. Estudamos também que existe um lado demoníaco na personalidade de todo mundo. Existe um diabo interno, um demônio interno no nosso comportamento. Existem atos nossos que nós nos assustamos com eles. Nossa, eu fui capaz de algo assim. Não é verdade? Nós já estudamos isso tudo. Aí eu comentei com o Luizinho hoje, Luiz Barcelos, meu amigo, falei... Luizinho, que está ali, é Luiz Barcelos, Luiz Barcelos. É o que faz música com ele. As músicas todas que ele faz em parceria com o Luiz Barcelos. E hoje o Luiz Barcelos está indo lá, foi lá participar do estudo. Quando eu peguei esse versículo e vi que tinha algumas coisas que eu já tinha estudado, mas que tinha duas palavrinhas ali, que ainda precisavam ser estudadas, mas que seriam indigestas. Aquele estudo que você fala, tem que fazer, né? Sabe por quê? As duas palavras que a Juju vai pôr em destaque, aí no cantinho da tela, é ouvindo e disseram. O verbo ouvir e o verbo dizer. Luiz, por que você está dizendo que estudar essas duas palavrinhas hoje, nesse versículo, é enfrentar um leão, é enfrentar um dragão interno? Por quê? É simples. Quando eu associo as duas palavras, digo assim, ouvi e disse. Ouvi alguma coisa e falei o que eu ouvi. Vocês lembram do quê? Fofoca. Manda que eu acertei. Hã? Fofoca. Olha lá, a Aninha até fez. Então é tenso, né, Aninha? Então é tenso. Você ouve e repete. Ouve e fala. Associar esses dois verbos nesse versículo hoje é falar de maledicência. Porque é o que eles fazem, não é? Maledicência. Dizer coisa boa? Dizer o mal. Maledicência. Eles olharam para Jesus, ouviram que as pessoas falaram uma coisa boa de Jesus. Olha, é da casa de Davi. Ele é um rei glorioso. Não, você não pode falar bem de alguém que você detesta. Você tem que falar mal. Aí eles vão lá, nada. Esse homem é o diabo, é o demônio. Ele,
com Belzebu. Na concepção judaica, essa divindade do norte representava o mal, porque representava o politeísmo. Era contrário às crenças judaicas. Com o tempo, no cristianismo, na tradição judaico-cristã, a gente foi definitivamente incorporando a palavra, tirando ela do seu contexto do politeísmo histórico, fenício, e pronto, Belzebu virou sinônimo de Satanás. Ah, mas no movimento espírita, né, Dom Marion, a gente nunca diz que é uma pessoa o diabo, porque a gente não acredita no diabo. Mas a gente adora falar que o fulano está obsidiado. Fulano está tão desequilibrado, está com umas companhias espiritual ruim. Eu sinto, ele chega perto de mim, eu arrepio tudo. O nome disso é maledicência. Hoje nós vamos estudar sobre maledicência. Sobre o ouvir mal. E quem ouve mal, quem só ouve o mal, necessariamente, inevitavelmente, vai só dizer o mal. Lembra o conselho de Jesus? A boca fala do que está cheio o coração, e a gente enche o coração com o quê? Com aquilo que ouve. Entra por aqui, sai por aqui. E entre aqui e aqui passa pelo coração, desperta emoções. Tá bom? Vamos estudar isso então? Assim, começar com o mestre, né? Com o grande professor da nossa escola aqui das quartas-feiras, Emmanuel. E vamos no livro dele, que é a cartilha. Ele usa esse termo. Ele chama de cartilha. Esse livro é um monumento, gente. É um livro para você ficar estudando sem parar. Né? Então o pessoal até pergunta, aproveitando que o Luiz está aqui, né, às vezes pergunta assim, o Morro Alto 1, o primeiro Morro Alto, tinha como epígrafe dos capítulos trechos do Pensamento e Vida. Os próximos volumes da trilogia, o 2, o 3, vai vir falando de qual livro do Chico? Pensamento e Vida. Morro Alto é um livro de autoria do Aloysio. Um livro que eu, inclusive, quando eu comecei a pesquisar no portal Ser, que era do Haroldo, depois o Haroldo saiu e abriu outros portais, né? Outros... Como é que a gente fala? Não, outros portais. Ele tinha um trecho do Morro Alto. Tinha 6 capítulos do Morro Alto. E eu fiquei muito impressionada com o nível da escrita do Aloysio. E eu me lembrei, inclusive, porque ele tem essa linguagem, e ele mesmo já disse que ele é grande admirador. Me lembrei da linguagem do Guimarães Rosa, que é uma linguagem voltada para o homem do interior, o homem do campo, para a seca, a dificuldade das famílias que vivem em locais secos, sem água, sob a esterilidade da terra. E eu falei assim, Aloysio, eu fiquei impressionada. Eu não sabia que você escrevia tão bem. Aí ele falou assim, vou mandar um livro para você. Nunca mandou, não tem problema não. Algum dia eu vou comprar esse livro dele. Então ele está dizendo aqui que ele fez uma trilogia. Talvez ele não tenha escrito o último ainda. O nome é Morro Alto. Então ele está se baseando dentro do texto que ele escreve no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, que realmente o que ele está falando aqui é um livro muito bom, que fala sobre a mente, sobre o comportamento, sobre a memória, sobre o espírito manipulando a vontade, manipulando a vida. Nós estamos estudando aí também no grupo das 17, intercalando ele com o livro do é? Nossa, muito interessante. Muito, muito interessante. Então é isso que ele está falando aqui. O Morro Alto, toda vez que ele se referir a Morro Alto, é o livro dele. Vai continuar. A gente não vai encerrar o estudo do livro Pensamento e Vida com as histórias, a ficção do Morro Alto. Porque Pensamento e Vida é um livro inesgotável. Inesgotável. Tá bom? Lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, O Espelho da Vida, o Emmanuel diz assim: tudo se desloca e renova
sob os princípios de interdependência e repercussão. Então, bate, volta. É a luz no espelho. Incide a luz no espelho. A mente é o espelho da vida em toda parte. Começa assim, nesse capítulo 1 que ele está falando. Né? Mas é verdade, né? A mente é o espelho da vida, em toda parte. Por isso que ele está falando, vai e volta, vai, reflete. Né? Ele vai fazer uma abordagem muito interessante sobre isso, sobre ouvir e dizer, muito interessante, justamente sobre essa atenção que a gente tem que ter com as palavras dos outros, quando chegarem para nós, que nós não devemos repassar isso, né? Porque muitas vezes a gente ouve de uma maneira e interpreta segundo o nosso conceito de vida, segundo o nosso entendimento da vida. Interpreta errado, a pessoa às vezes não quer dizer aquilo. Aí quando você vai transmitir, você transmite a coisa totalmente modificada. Aquela história do telefone sem fio, né? A gente fala daquilo que a gente conhece. Então a gente interpreta do jeito que a gente conhece. Então, se a gente não está seguro, é preferível não falar. Não falar. De jeito nenhum. Silêncio vale ouro. E aí, né, as leis da física, da ótica, aquela luz volta para você em forma de imagem. Se a gente pensar numa perspectiva sonora, que é o que nos interessa hoje, é o mesmo princípio. O que é o eco? O que é reverberar o som? Ele vai, quando ele encontra um obstáculo, ele retorna. Então, tudo aquilo que você diz tem um impacto na emotividade do outro, e isso, por sua vez, essa emotividade vai gerar uma ideia, vai gerar um pensamento qualquer, e esse pensamento qualquer vai tomar forma sonora em forma de palavra do que se diz. E vai voltar para você. E aquilo vai repercutindo. Olha o que o Emmanuel continua dizendo. O reflexo esboça, delineia a emotividade. É muito difícil que alguma coisa nos chegue com neutralidade. Ou que a gente as receba, as escute com neutralidade. Uma coisa simples assim. Fulano, a comida está na mesa, vem almoçar. Vai te provocar alguma emoção. Se você está com fome, você escuta aquilo de forma neutra? Oba! É agora! Tem o pão sírio do Aloísio. Nós vamos ter que gravar um episódio especial do pão sírio, hein? Tá famoso esse pão sírio já. Tem pão sírio, quentinho. Agora, se você não gosta de glúten, por exemplo, agora tá na moda, né? Você não pode com glúten, não gosta com glúten. Ó, só tem pão para comer. Qual que é o seu estado de espírito? Então, quando você escutou, aquilo gerou algum tipo de emoção. Nós somos pura emoção. Saímos do trivial, de uma situação corriqueira, e vamos para o campo da emotividade propriamente dita. Uma crítica, por exemplo, que a gente escuta de alguém. Um comentário que a gente escuta de alguém sobre a nossa vida pessoal. Como é que você recebe aquilo? Aquilo vai te provocar alguma emoção. Essa emoção vai gerar alguma ideia, algum pensamento vai te ocorrer. E você pode ou não verbalizar aquilo, mas quase sempre a gente verbaliza. Tá certo? Continua Emmanuel. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Olha que interessante. Hoje aqui, né, o pessoal de casa não sabe, mas a gente abre sempre as reuniões com música. E hoje a gente abriu com a canção do Monjolo, né, que, da abertura da própria série. E lá a letra diz, e disse Deus, né? E disse Deus, chova amor sobre a terra. Esse disse Deus, isso não é coisa minha do Luiz.
isso é bíblico, isso é Gênesis, né? E disse Deus, haja luz, né? Vai Homer Elohim, né? E disse Deus, porque o verbo, por que há uma preocupação do autor bíblico de enfatizar que a primeira coisa que Deus fez em relação à criação foi falar? Porque todo verbo tem um potencial criador. A gente cria circunstâncias com o que a gente fala. O verbo divino, que é um verbo inarticulado, é um verbo cósmico e é um insondável para nós, criou o universo. Nós, na condição de co-criadores constantes, diários, o que o nosso verbo faz? Cria circunstâncias, situações. Tudo que a gente fala tem um impacto na realidade psicológica que nos rodeia. Tem algum impacto na realidade emocional que nos circunda. É impossível você falar alguma coisa em meio familiar, por exemplo, num momento de tensão familiar, que isso não modifique ou determine o que aquilo vai virar. Se vai acalmar os ânimos ou se vai ser gasolina na fogueira. Não é assim? Então isso é inevitável. Colocado na voz. Ele está falando, tem uma coisa interessante, acho que é agora que ele vai falar isso. Dependendo do tipo de palavra, frase que você disser, e do tipo de sentimento, da personalidade da pessoa, ela pode guardar essa palavra anos. Ad eterno. Vai virar para você e vai dizer: lembra que você me falou aquilo? Eu nunca esqueci. Quer dizer, ela ficou ligada àquela ideia, ligada à pessoa. Presa, né? Presa, exatamente. É isso que ele vai falar. Cadeada, abrir cadeada, é muito interessante. Quem falou isso? Falou alguma coisa, Chico? Falou, Antônio Carlos? Antônio Carlos. As palavras no budismo, eles dizem que as palavras é como a nossa energia. Toda vez que você fala, você solta a energia. Então, o que essa energia vai fazer? Por exemplo, daqui olhando tem o Chacu e mais 3 pessoas, né? O que eu estou falando, como que vai chegar em cada pessoa? Como cada um vai receber? É verdade, é isso mesmo. Porque a voz, a gente emite com a voz uma onda sonora. Mas o nosso sentimento carrega essa onda sonora com onda eletromagnética também. Que atinge o pensamento, as pessoas. A intenção, você quer ofender, você joga um sentimento ruim na voz. E isso vai longe. E atinge as pessoas, atinge todo o ambiente que está na nossa volta. A própria pessoa recebe essa reação do que ele falou, reflete nela, volta para ela. São ondas, né, Chacu? São ondas. Não devia ter falado isso. Depois você vai pôr, não devia ter falado isso. Eu tenho, às vezes, umas coisas, gente. Mas assim também é a prece, né? Bem sentida. Com certeza. Com certeza. É verdade. Mas cada um tem a sua peculiaridade. Né? No caso da voz, ela forma um impacto na pessoa que está perto de você, porque carrega uma onda mecânica, que é o som que sai da voz, carregado com um sentimento bom ou um sentimento ruim. Se a pessoa está maquiada, você chega e fala com calma, emite bons sentimentos, você percebe que a pessoa melhora. É verdade. Você tira ela daquele... com um abraço e falando com carinho, a pessoa melhora, a gente sente que ela melhora. Nosso verbo é criador. Tomar consciência disso, gente, traz para nós uma noção de responsabilidade grave. Por que esses benfeitores, esses espíritos maiorais, assim, que reencarnaram aqui na região, por exemplo, né? Vou falar desses da nossa região, né? Eurípedes, né? O próprio Chico. Por que esse povo, eles eram meio caladão, assim? Eles não jogavam a conversa fora. Porque eles sabiam que as pessoas consideravam o que eles falavam. E o que eles diziam tinha um impacto. Então, eles não falavam a esmo. Eles falavam com responsabilidade.
Vida em família, a nossa vida em família Já se educou, pode melhorar mais do que eu muito falo. se a gente começar a falar com mais Como é responsabilidade. que é, gente? Quem já se educou, ouve mais do que fala. Nós ainda não estamos muito bem educados, porque nós gostamos de falar mais do que ouvir. Você tem toda a razão. Lembro muito daquela história da minha mãe, que eu acho que eu já comentei com vocês, que ela dizia, meu Deus, passei tantos anos ouvindo as pessoas. O dia que eu resolvi falar, descobri que ninguém queria ouvir, todo mundo só queria falar. O Kardec fala que o Espiritismo é a ciência da observação, não é isso? É. Como nós vamos observar se a gente não para de falar? Bem colocado, Carlos, muito bem colocado. Habilidade. Aquela história da água da paz, o Chico já virou lugar comum, né? Essa história é batida, nem vou contar ela aqui. Mas o negócio da água da paz, na verdade, falar é um negócio tão sério que quando você for falar, tem que ter uma solenidade no gesto. Tem que ser solene, sabe? Você tem que refletir. Isso que eu vou falar é importante? Qual o impacto que isso vai ter no emocional de quem está ao meu redor? Como é que isso vai chegar no ouvido do outro? Eu já conheço fulano, já conheço ciclano, eu sei como ele habitualmente ouve as coisas. E se eu sei como ele ouve, eu sei como isso vai soar no emocional dele. Então, é importante ser dito? Ou dá para não ser dito? Ou se dizer, aí entra André Luiz, na embalagem verbal, com que embrulho eu vou entregar esse presente? Isso é ter noção, consciência, lucidez, em face ao poder criador da palavra. É um respeito que você passa a ter. Eu sou muito falastrão, assim, em geral. Eu emito opinião sobre tudo. Assim. Quando eu fui começar a escrever, eu comecei a entrar em contato com entrevistas, né, de pessoas que eram escritores mesmo, né, para ver o que é a palavra. Eu me assustei com a reverência, o respeito que grandes escritores, né, Carlos Drummond de Andrade, né, João Guimarães Rosa, Machado de Assis, a reverência que eles tinham com a palavra. Com a palavra. E aí quando você vai para o autor espiritual, o autor das escrituras, ou dos livros de apoio das escrituras, como Emmanuel, é um respeito, uma consideração, um carinho com a palavra que nos constrange. A gente fala, poxa, a gente conversa tanta borracha, fala tanto fiado, né? Você fica com vergonha perante esse respeito com que eles tratam a palavra. Foi uma grande conquista humana, gente, a palavra. Se fala muito da escrita, assim, a escrita é consequência de uma coisa que é anterior, que é a linguagem articulada, que é o grunhido virar fonema, o fonema virar sílaba, a sílaba virar palavra, e aquilo cercado de sentidos, e aí vem a semântica, né? Os inúmeros sentidos que você agrega a uma única palavra. Se eu falo amor, isso é tanta coisa junta, tem tanta coisa nisso. Se você diz eu te odeio, tem tanta coisa inserida nessa frase. Ter responsabilidade e ter consciência disso. Né? O Emmanuel continua dizendo assim. Depois que ele diz, a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações, ele continua, em semelhantes manifestações alongam-se os fios gerados das causas de que nascem as circunstâncias. Válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. É como se a palavra pudesse ser ou um cadeado ou uma chave. Às vezes uma coisa que você fala, vamos falar de casamento? Né? Converso muito com a Ju, uma série de coisas assim. Você fala uma determinada coisa, você pode vir com um cadeado e travar ali, sabe? Lacrar ali uma emotividade, um sentimento na esposa ou no marido,
que aquilo vai ficar travado dentro dele, a válvula obliterativa, né? Vai ficar um negócio emperrado ali 10, 20, 30, 40 anos. 40 anos depois, o sujeito ainda lembra, aquela vez você me falou aquilo, eu não supero aquilo. Está falando de casamento, mas isso é em qualquer situação. Qualquer situação. Alguém fala alguma coisa e o outro guarda aquilo, qualquer situação. Cria ali um ambiente de mágoa, né, de dor, se envenena com o que o outro falou, porque quando você tem mágoa, você está criando um veneno dentro de você, que a mágoa corrói a gente. Custa libertar, né? Custa libertar. Custa dependendo da vontade, né, Beth? Se você, por exemplo, não se chegar à conclusão de que não vale a pena você ficar se magoando, como é que se diz? Ali preso a uma coisa que já passou, que não tem como voltar atrás, porque a vida prossegue, você se conscientizar disso, você vai se libertar daquilo. Ah, não vou ficar pensando, ele já falou, né? Ele disse isso na época, eu guardei muito, mas agora deixa para lá, eu estou vivendo com ele é uma pessoa legal, ou então a minha vida agora ganhou outro rumo, para que eu vou ficar preso, né? Isso é uma prisão. Essa pessoa já tem... pode falar. Não, estou falando assim, a gente tem que se libertar dessas... Exatamente. Você pode deixar o passarinho tossar, só não pode deixar fazer ninho, né? Ele pode, se fizer linha... Exatamente. Aí vai criar filho. Vai criar filho. Exatamente isso. Se a pessoa já tem uma bagagem espiritual, ela pode entender que a pessoa está exaltada, então ela não está numa boa, e até orar por ela, mas na grande parte das pessoas guarda e fica com esse problema interno. Fica metendo. Mas às vezes isso aí, Chaco, está ligado também ao orgulho, né? A pessoa às vezes não admite que fulano de tal faça ou diga determinada coisa para mim. Por quem é ele para falar isso de mim? Aí você se engrandece e aí fica guardando aquilo. É horrível. Está remoendo, né? Fica aquilo lá aprisionado. É uma prisão mesmo. É isso mesmo. Vamos prosseguir. Aquilo tá aqui, ó. A válvula, né? Sabe? Tá entupido ali, tá travado ali e não sai. E às vezes uma palavra bem falada, bendita, uma palavra bendita, de bênção, vai ser a chavinha capaz de... destravou aquilo. Uma coisa que alguém te disse um dia te libertou daquilo. É por isso que o Emmanuel está falando. Pode ser uma válvula obliterativa ou pode ser uma chave de libertação. Um negócio que vai destravar um trauma, um recalque, um tabu, sabe? Para ser bem psicanalítico, né? Alguma coisa que está ali travado. Uma mordaça, né? Bom, agora que a gente entendeu, né, esse princípio da repercussão, do impacto que a palavra tem no coração do outro, como ele ouve e como isso, de certa forma, vai retornar também em forma de palavra, e a Djalma está pensando assim, tá, e se não vira palavra? Vira doença. Já que eu mencionei, né, Dona Laurene? Né? Já que eu mencionei aqui a questão psicanalítica, aquela palavra ouvida, que virou emoção, e a emoção virou ideia, e aquilo ficou represado, você vai somatizar aquilo. Ah, então eu tenho que, né, falar uns desaforos para... Não, você tem que trabalhar a emoção, você tem que aperfeiçoar a emoção, qualificar a emoção, dar qualidade para ela e depois verbalizar. Esse é o trabalho do bom terapeuta. Você não vai lá bom, pelo menos não deveria ser assim. Você não vai num terapeuta para ficar falando mal dos outros.
Você vai no terapeuta para o terapeuta te ajudar a trabalhar a emoção e você conseguir verbalizar a emoção, mas sem culpar ninguém. Essa é a grande dificuldade, né? Você vai no terapeuta, você quer reclamar que fulano fez isso para você, que você está magoado, você não consegue esquecer, que fulano, né? E os terapeutas falam muito disso. Não é isso que eles estão ali para fazer. Eles querem trabalhar pessoas, emoções, sentimentos, não ficar ouvindo falar mal dos outros. Mas as pessoas vão lá e começam a falar, mas ele começa a perceber como que ela é, para poder trabalhar a pessoa. Mas a grande maioria vai para falar das pessoas mesmo. Ela não sabe que quando ela está falando das pessoas, ela está falando dela. Isso, exatamente. Ei, Giselda. Oi, fala. Lá em nosso lar, eles tinham uma receita muito boa, né? Para quem gosta de falar muito, né? Que era encher a boca de água, né? Foi isso que o Luiz Elias falou, a água da paz. A água da paz, que Chico falava isso, né? Meu filho, põe água na boca, água da paz. Na música Santa Casa também fala água da paciência. Água da paciência, exato. Agora, se a gente olhar pelo lado do psicanalista, psicólogo, né? Ele deve ter sido aquele fofoqueiro da encarnação passada. Porque agora ele vem, sabe da vida de todo mundo, mas não pode falar para ninguém. É verdade, ele está ali só para ouvir. Com as pérolas dele. Mas ué. É isso mesmo. O pessoal que for da área em casa vai estar feliz comigo, eu sei. Porque, assim, todos os psicólogos, todos, eles sofrem com isso que eles falam. As pessoas vão para o consultório achando que a gente vai ajudar elas a descobrir quem é o culpado do problema que ela tem. E não é. Não é. Tem alguém da área da psicologia aqui, gente? É isso, não é? A pessoa acha que você vai lá para descobrir a culpa é do meu pai. Não é assim. Ela vai lá para te ajudar a dar qualidade para as emoções, para você ser capaz de verbalizar coisas que você nunca... Terapeuta não cura ninguém. Ele ajuda a pessoa a começar a se entender. A descobrir coisas que ela não percebeu sobre ela. Precisa de uma ajuda. Né? Ele apresenta ferramentas para você fazer o que você tem que fazer. Exatamente. Isso aí. Eu fiz curso. Nunca verbalizou? Fiz. Você já tem isso? Já estudei isso aí. Mas com dignidade, com saúde, com sobriedade. Né? E na hora que você destravar e for capaz de falar sobre aquilo, mas com lucidez, entendendo o que viveu, pronto, você encontrou a saúde. Aí sabe o que vai acontecer? Sabe o que é você receber uma alta? Você vai ser capaz de, todas as vezes que você viveu uma situação análoga àquela, ser capaz de verbalizar, de falar o que não te desagradou, mas com educação. É isso? Tá, então obrigado. Então, você fez curso? Estou falando besteira aqui. Pelo menos não sozinho. Não, quem é formado em português estuda linguagem, linguística. Então, isso aí é uma base para psicanálise, para psicologia. Você aprende a ouvir, aprende a interpretar. Então, é fantástico. Eu tinha muita dificuldade disso desde a escola. Não conseguia interpretar texto, não tinha muita base. Mas isso aí, depois, quando eu fiz o curso de psicanálise, eu percebi que quem tinha essa facilidade na linguística, na linguagem, inclusive, tinha uma cadeira que era de linguística. A pessoa aprende esses detalhes. Aí, quando a pessoa fala, você ouve, entende o que ela está falando. Você interpreta. É muito bom. Você teria muita facilidade. Eu tive vontade de fazer, mas sabe o que me travou? Cadáver. Para fazer psicologia, eu teria que ter aula de anatomia. Com cadáver vivo. Com cadáver vivo é ótimo. Com cadáver exposto ali. Eu falei, não. Você podia fazer curso de isso psicanálise, eu não consigo ainda aguentar. Eu também. Aí desisti. Quando eu soube que era assim, falei, não. Não é para essa que eu
situação. Eu podia ter feito curso de psicanálise, somente é um curso livre. Eu sei. Depois eu até pensei, mas vamos lá, vamos seguindo. Acho que não tinha que ser. Pensei, mas não fiz. Ó, então lá no Livro dos Espíritos, olha que interessante, na questão 557. Eu vou deixar isso para depois, já são 8 horas. Questão 557. 557. Eu postei aí para vocês, depois vocês veem, nós vamos utilizar esses textos no próximo estudo. 2 textos, 2 lições, 2 mensagens que eu tirei de André Luiz. Uma de Agenda Cristã e outra de Sinal Verde. Que fala justamente sobre a voz, que fala sobre a voz e que fala sobre como você conversar com as pessoas, a forma de você se dirigir às pessoas. Então, achei muito interessante. Inclusive, no de André Luiz, a Agenda Cristã, tem aquela famosa frase que nós vivemos repetindo: o mal não merece comentário em tempo algum. Que é justamente ele falando sobre o mal, sobre como as pessoas comentam. Tem muito a ver com o que o Aloysio está falando. Nós vamos ouvir. A pessoa vem contar o mal de alguém ou de alguma situação, nós vamos conseguir falar, vamos mudar de assunto. Com certeza. Ou então você pode falar o seguinte, vamos fazer uma prece para ela? Não mudar de assunto, porque eu não gosto de ouvir esse assunto. Tem que falar de ser sincero. Ritinha, tudo bem com você, querida? Oi, tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. Então tá bom. Tá vendo a gente aí, Rita? Estou, tá tranquilo. Boa noite, Ritinha. A Berê. Oi, tudo bom, Antônio Carlos? Nós só não estamos te vendo. Tudo azul? Oi, Chiquinho, tudo vermelho? Às vezes ela tá com o cabelo preso, ela não quer se mostrar. Tá vendo? Tudo bem. Tudo bom? Não, às vezes esqueceu de ligar o vídeo, né? Ela não quer se mostrar, gente. Ela tá com o cabelo preso, tá com toalha na cabeça, ela não quer parecer. Na realidade, eu tô estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Então, viu? Então tá bom. Tá certo. Tá ótimo. Bom trabalho. Nós vamos estudando aqui e trabalhando. Ok. Vamos concluir desejando a todo mundo um feliz domingo. Ai, meu Deus. Não são os cabos, aí mexe aí nos cabos. Os cabos aí do lado. Voltou. Voltou? Não, lá não voltou. Não, é verdade. É o cabo aí. O cabo do HDMI. Pois é. Agora caiu tudo. Então, eu quero desejar a todo mundo feliz domingo, agradecer a presença de todos e lembrar que sábado que vem nós vamos continuar esse estudo, está muito interessante, né? Para a gente refletir sobre a voz, sobre a palavra, sobre como a gente aproveitar esse dom divino que Deus nos proporcionou. Lembrando que o mudo, muitas vezes, utilizou mal a voz, né? Por isso que ele veio para poder só ouvir, não pode falar. Aprender a ouvir sem falar. E a gente tem que agradecer muito a Deus essa oportunidade de termos nascido com o dom de falar. Como a Luiz Elias disse ali, a fala foi sendo construída aos poucos, né? Um grunhido, de repente um som, um fonema, formando pequenas frases ou pequenas expressões, até que, com o passar dos anos, dos milênios, surgiu a fala, surgiram as expressões que, infelizmente, como nós ainda somos muito imperfeitos, utilizamos para o mal, né? Mas a gente vai ver isso próximo sábado. Muito obrigada para todo mundo. Não desligue, que nós vamos fazer a nossa prece. Beijo no coração.